Fala Pública Podcast está aqui novamente, retornando depois de um longo período, né, Pietro? Carnaval, né? Recesso. Demos uma Temos descansada. uma descansada, mas a gente está aqui de novo e olha, com grandes convidados. Neste dia esplêndido, a gente está aqui com Leonardo Santos, doutor Leonardo Santos, um amigo querido que eu tenho um prazer de convidar aqui para falar um pouquinho sobre campanha, pré-campanha eleitoral. Ele nada mais, nada menos é procurador-chefe da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, né? Meu conterrâneo. Doutor em Direito pela Unesa. Ele é pós-doc na UERJ. Ele é especialista em Direito Eleitoral e mais Advogado e professor, mas é mil utilidade, né, mil e Flavinha? uma utilidades. Isso aí. Pessoal, a gente tem muito orgulho de trazer, depois de um longo período aqui de descanso, no Fala Pública Podcast, esse amigo que está sempre conosco nas maiores dificuldades, nas maiores batalhas de direito eleitoral, Leonardo Santos. Eu quero agradecer, doutor Leonardo. A gente sabe da sua agenda complexa diante da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, município aqui do Rio de Janeiro, e que muito nos engrandece a sua presença aqui hoje. E principalmente, né, Pietro, pelo seu currículo, né? Não, Que aqui dispensa qualquer elogio e comentário, né? a gente não Ô, tem nem palavras para esclarecer, para descrever, na verdade, o currículo desse nosso amigo, né, Pietro? verdade, doutor Léo, um grande amigo lá, parceiro de longas datas na Câmara, muito parceiro de João Bosco, filho, pô, amigo, é, um cara Bosco, você que, é o próximo, hein? um cara que Tá intimado tem já. uma Já está história estimado. de família na cidade e Sim. Léo, pô, guerreiro de frente lá dessa tropa lá. Pô, muito obrigado por ter vindo aí, tá participando com a gente aqui do Fala Pública Podcast. E, cara, a casa é sua. Vamos hoje Doutor tirar Léo, várias dúvidas, é né? isso aí. Eu queria só abrir o parênteses, pessoal. Só queria esclarecer um instantinho para vocês o seguinte: Fala Pública Podcast não passa só aqui no Rio de Janeiro, né, Pietro? Verdade. Nós temos outros canais no Rio Grande do Sul, na parte de Porto Alegre e outros estados ali, e que eu acho que vale a pena vocês ouvirem um pouquinho sobre campanha eleitoral, pré-campanha eleitoral, porque é uma lei federal. Então, assim, isso é importante para todos os candidatos, pré-candidatos, e que principalmente a gente tem diante da gente aqui hoje um grande advogado, um grande mestre, um professor, e sem dúvida nenhuma você pode tirar qualquer esclarecimento através do Fala Pública Podcast e através dele também, né, Pietro? Verdade, Flavinha. E a gente está aqui à disposição, dizendo mais uma vez que é um grande prazer. E detalhe, pessoal, Fala Pública Podcast é o primeiro podcast no Brasil. Eu já fiz essa pesquisa, volto a falar, repito, com muito prazer, com enorme, assim, orgulho, que é o primeiro podcast no Brasil realizado por 2 assessores de assembleias legislativas, né? Certo. E que fala sobre política, na verdade, como é que eu vou dizer? Na prática, né? E na teoria. E na teoria. É isso aí. Que nem sempre Então, andam juntas, né, Flavinha? Mas... exatamente. E essa é a verdade. Então, assim, doutor Leonardo, muito prazer mais uma vez estar aqui conosco. Fique à vontade. Se apresente para o nosso público aí, fale um pouquinho sobre o seu currículo, sobre a sua carreira. Poxa, muito obrigado. Primeiramente, agradecer o convite aí do Fala Pública, né? De você. Flávia, que eu conheço a Flávia há acho que 20 anos, né? Uhum. Conheci a Flávia, não fazia nem faculdade. Cuidado para não revelar a idade. É um orgulho estar aqui com a Flavinha aqui, que eu conheço há muito tempo, né? Enfim, uma pessoa... Eu acho que a Flávia é uma das mais... a gente outro dia estava conversando lá na Alerj, ela trabalha. É uma das mais antigas, se não for a mais antiga da Alerj, então uma pessoa com muita experiência, né? Assessoria parlamentar. Acho que você é mais antiga hoje, Uma né? das mais. Uma das mais. Acho que tinha um Isso. cara mais antigo que você. Tem um. Na época tinha um cara, que eu esqueci o nome dele. Uhum. Mas isso só demonstra a sua grandeza, né? Na sua experiência, enfim, de estar ali, imagina a complexidade da Alerj, né? Você é muito maior, 70 deputados, uma loucura, e você está ali firme há mais de 20 anos com o seu trabalho. Agradeço, Pietro, né? Meu conterrâneo lá, da minha querida Nova Iguaçu. Apesar de eu ser de São João de Meriti, hoje eu me sinto cidadão iguaçuano, que é a cidade que me acolheu já há 5 anos que eu trabalho em Nova Iguaçu, então me sinto parte daquele lugar. Atualmente, como vocês falaram, eu sou procurador da Câmara, né?
dos vereadores, procurador-chefe. Sou especialista em direito eleitoral, uma matéria que eu gosto muito, né? Cresci ouvindo direito eleitoral em casa, enfim, aprendi muito com meu pai, enfim, você vai tomando gosto. E passei a entender esse cenário e a gostar, né? Depois que me formei, me especializei, fiz um mestrado, doutorado, né? Enfim, tudo que precisava aí para lecionar, e porque eu queria também me aprofundar, né? Não só para poder lecionar, mas também para poder me aprofundar de conhecimento, né? Buscar mais conhecimento e conseguir finalizar o pós-doc 2024 em meio à disputa de lista tríplice na Mas foi UERJ. interessante. Para mim foi uma experiência muito bacana, porque eu sempre tinha um sonho. Falei, cara, um dia eu vou estudar na UERJ. Eu tinha um sonho, sério. Falei, cara, um dia eu vou estudar na UERJ. Não consegui na graduação, enfim, um dia eu vou estudar na UERJ. E aí surgiu a oportunidade no último ato, né, enfim, de poder estar ali. E agradeço muito, né, a professora Márcia Michele, foi minha orientadora na época. E finalizei, eu fiz em Direito Processual, e a minha pesquisa, ela fala, que é o livro que eu lancei agora em 2024, ela fala um pouco de federações partidárias, né? As questões processuais da federação partidária, que é um tema muito novo, né? Está surgindo aí, a gente já tem uma nova federação agora, foi homologada em dezembro, que é a Federação PRD Solidariedade, então são 4 federações, com possibilidade da quinta, que é o PP União, né? Vamos ver como é que está isso aí, mas é um tema muito, muito bacana, e eu gosto muito de direito eleitoral, espero sanar as dúvidas que venham a surgir, e é um universo complexo, né, que envolve muitas questões, né? A gente está aí no dia de sair o calendário eleitoral, as resoluções no dia hoje, né, dia 5 de março, que o TSE tem para soltar as resoluções. A gente está aqui para bater um papo bem bacana aí para todos vocês. Espero que vocês gostem do que a gente vai falar aqui hoje, tá? Verdade. Léo, a Flávia falou que essa questão de pré-campanha eleitoral é unificada para o Estado do Rio e para os outros demais, é federativa. Então, assim, eu vejo que a Flávia falou, para você que é pré-candidato, mas não é só pré-candidato não, tá, Flavinha? A gente vê muito de mandato, muita gente que tem mandato para uma reeleição com muitas dúvidas e muitas dificuldades. Essa questão das federações, a gente sempre recebe muita pergunta, dúvida, porque assim, pô, mas por que estão unindo 2 partidos? E ele, explica um pouquinho pra gente só essa questão, por que se criou, qual A foi federação. a federação, Isso. Então, da gente poder, assim, pô, por que os dois Por que partidos não é se unem? coligação? Exatamente. entendi. Isso. Qual a diferença de federação para coligação? Esse assunto eu gosto. É bom, eu sei. É minha zona, E bola a zona de cabeça. conforto. Não, na verdade, o que acontece? Olha, eu quando comecei a pesquisar sobre federações, né, que me despertou a curiosidade, eu vi que desde 97, 98 já se debatiam, já havia um debate sobre questões de federação. Então não é uma coisa nova. Isso ficou meio totalmente engavetado e tal, surgiram várias leis e tal. Quando vem a emenda 97, né, quando vem a emenda que tira, se não me engano, a emenda 97 de 2000, ela tira a possibilidade, posso estar errando o número da emenda aqui, tá? Mas é a emenda que tira as coligações para as eleições proporcionais, né? Tinha muito esse debate, né? Enfim, do fim das coligações, né? Só explicando aqui o que são as coligações, elas funcionam nas eleições, a junção de 2 ou mais partidos ali, enfim, com fins eleitorais, né? Para ter uma força de legenda, aí vai ter lá 3, 4, 5 partidos ali juntos, né? Para uma eleição. Só que as coligações, elas não têm aquele compromisso. Qual é a crítica das coligações? Elas, às vezes, assim, 2 partidos rivais em São Paulo, se matando em São Paulo, e aqui no Rio de Janeiro os caras eram coligados. Assim, você não tinha uma identidade ideológica, né? Muito falou de ideologia e tal. Sim. Você não tinha uma identidade ideológica dos partidos, né? Isso confundia muito a cabeça do eleitor. Pô, como assim? Aqui em São Paulo são rivais e no Rio são unidos? Como funciona isso? Né? Até porque a coligação ela pode ser regional, pode ser no âmbito municipal, estadual, você não tem aquele compromisso, né? E esse é um dos pontos que diferenciam tanto a coligação das federações. E era uma crítica de relação ao objeto ali, do que os partidos tinham como objetivo central. Quando veio aí o fim das coligações, né, aí a gente teve uma única eleição sem coligação e sem federação, que foi a eleição municipal de 2000.
na pandemia, Uhum. né? E foi um caos, né? Ninguém entendeu nada, né? Ninguém entendeu nada, meu Deus, não posso coligar, Não mas posso, não tem federação. Isso acelerou o debate, isso acelerou o projeto de lei das federações, a lei foi feita em 2021, certo? Que alterou lá a lei dos partidos políticos, tá? A 9.096/95, incluindo a possibilidade de federação partidária. E alguns falam que, né, e isso eu discordo, que a federação representa meio que uma coligação disfarçada. Eu não acho que representa, tem muitas diferenças, né? Eu falei que a coligação ela não tem, não funda um partido novo, né? Não tem CNPJ, apesar de ter, pode funcionar com representação e tal, né? Funciona como parte legítima para eventualmente propor ações, etc. e tal. Tem o registro lá, os partidos que fazem a coligação informa a Justiça Eleitoral que foi feita aquela coligação, tem um nome, né? Enfim, Cria-se um nome para aquele tudo time, cria-se um nome Uhum. daquele time, beleza. A federação, ela já é muito diferente. A federação ela tem que ser constituída, né, como se fosse um partido político. E aí vem estatuto A nível nacional, a Léo? nível Ou nacional. seja, não existe a possibilidade, igual era nas coligações, de, por exemplo, em Nova Iguaçu, um partido estava coligado com um e Mesquita estava com o outro. Não existe. Hoje, nacionalmente, se existir uma federação, esse partido, obrigatoriamente, no país todo, É. tem que estar. Ou pode ter aquela possibilidade de também não seguir a federação, ir separado, ou obrigatoriamente tem que ir junto. Obrigatoriamente. Certo. Quando dois ou mais partidos fazem a federação, eles assumem, vou botar aqui, um compromisso mínimo de estarem funcionando juntos pelo menos há 4 anos. Por 4 anos, na verdade, né? sim. E tem que funcionar. Se por acaso houver uma ruptura antecipada, pode haver algumas pinas e tal, mas o partido, né, os partidos que vão efetuar a coligação, né, eles vão se juntar, 2 ou mais, vão fazer uma reunião, ato, aquela coisa toda, como se fosse fundar um partido mesmo. Tem que fazer o registro, né, registro Pô, civil que bacana. no cartório, vai ter um estatuto da federação, tem um estatuto próprio, quais são os partidos que estão entrando, né, enfim, o objetivo, né, todas as questões, como fosse um estatuto de um partido, e vai ser o CNPJ, um nomezinho da federação, e vai ter que ser submetido após esse trâmite administrativo nos cartórios, passar para o TSE homologar. E é a partir disso que vai funcionar nas eleições, a federação. Em 2021, a gente teve a aprovação e eles correram para ter, né, já ter federações para as eleições de 22. Nós tivemos 3. A Federação Fê Brasil Esperança, que é PT, PV e PCdoB, a Federação Pessoal Rede e a Federação PSDB Cidadania. 3 federações que foram, se não me engano, são essas, para 2022, homologadas em maio para funcionar nas eleições de 22. Funcionaram. Elas funcionam até ali e acabou. Não, aí que tá, né? A federação, por exemplo, a coligação, quando acabam as eleições, elas extinguem, não funciona mais. As Coligações, elas têm temporalidade. Temporal. A Exatamente. federação não, ela permanece. Pois é, a minha pergunta foi justamente por isso. É. Porque todo mundo confunde a temporalidade, o modus operandi da coligação com a federação. Porque a coligação, ela se extingue naquela eleição. Exatamente, E já a federação, ela se propaga para as demais eleições. Ela tem um tempo mínimo de vida, mas não tem um tempo máximo. Pode exatamente. Ela vai se estendendo. Vai ficando. Hoje as coligações não são mais permitidas. Para eleições proporcionais, não. Não, proporcionais. Tá. Você pode ter coligações, aí que vem a questão, né, tu pensar fora da caixa um pouquinho. Eu posso ter, por exemplo, eu tenho um candidato que é da majoritária, que pertence a uma federação. Ele pode coligar com outros partidos. Sim. Na eleição majoritária. Pode. Eu posso ter coligação de federação com outros partidos que não estão na federação. Ah, bacana. Tá? E aí tem um ponto importante, né? Que mesmo com a existência da federação, os partidos não se acabam. Eles continuam tendo autonomia. Esse ponto que as pessoas precisam entender. Esse ponto é importante, exatamente. Por exemplo, vamos pegar um exemplo prático aqui. Está se debatendo muito, né, a Federação PP União Brasil, certo? Né? Vamos lá, o TSE homologou, né, já fizeram lá e tal. Pegar uma federação que já existe. Federação Brasil Fê Esperança, né? PT, PCdoB e PV. A federação ela vai funcionar no período eleitoral.
No período eleitoral, esses 3 partidos vão funcionar como se fosse um partido Um só. só. Exatamente. Perfeito. Mas os partidos conservam suas autonomias, seus estatutos, podem sair da federação, né? Enfim, as pessoas confundem a federação com fusão dos partidos. Não tem nada a Não ver isso. existe. Os partidos continuam conservando suas Eles autonomias, são porém, autônomos, porém, no período eleitoral funcionam como só. E aí, como funciona na prática? Ano que vem, esse ano vamos ter agora, aqui, ó, 2026. 26, reeleição da LERJ. São 70 deputados, certo? Certo. Ou seja, cada partido pode colocar 71 candidatos, 6% mais um, Uhum. certo? A federação, ela só pode colocar 71 candidatos, Certo. que funciona como uma coisa só. É aí que vem, aí tem que ver o estatuto. Por exemplo, se eu tenho 3 partidos na federação, como vai ficar Como é a que eu vou divisão? dividir? Vai estar no Exatamente. estatuto, vai ter que Isso aí. conversar, vai ser reunião. Olha, No um tem máximo 7-1. 20%, o outro vai ter 15% dos Uhum. cargos, aí vamos Mas discutir lá. 71 é o máximo. É o máximo, 100% mais um. Você pegou a época, né? Não tô falando que Uhum. tá velho não, tá? Mas você pegou a época de Experiente. 150%, 200% de número de candidatos. Sim. Hoje, a eleições proporcionais, 100% mais um. Ou seja, se são 70 vagas aqui na LERJ, eu posso ter no 70. máximo 71 candidatos. Isso aí. Tá? Bacana. A federação funciona no período eleitoral. Agora, vai ter que Uhum. funcionar, vai ter que ter a convenção da E o federação. prazo disso, Léo? O que em relação? Prazo de registro da convenção da federação Ah, então, para funcionar nas eleições de desse ano, 2026. é o mesmo prazo dos partidos. Teve um julgamento do TSE, né, para debater essa questão do prazo, É, né, como que Uma é, quer se dificuldade adequar. de interpretação Exatamente. disso. Aí o TSE unificou para as Hum. eleições agora de 26, que o prazo se aplica, é o mesmo prazo para os partidos políticos, Igualmente. igualmente, até 6 Ok. meses antes. 6 meses antes. Isso. Para 2022, se você pegar, as federações foram homologadas em maio, ou seja, Uhum. depois, né, Do período. do período dos partidos. Sim. Mas ali houve uma modulação de efeito, né? Foi permitido na época, tinha uma ação declaratória, ação de constitucionalidade, se não me engano, um declaratório de constitucionalidade, uma ADI, que 7021, só o nome dela vocês podem ver aí, a ADI 7021, que questionava a constitucionalidade das federações. Foi o PT do B, não lembro qual partido PC foi. do B. PC do B. Não, foi o PTB. Ah. Roberto Jefferson, né? Uhum. PTB. Posso falar o nome aqui, não tem problema, né? Sim, Não tem não, problema não não. tem problema. Mas é porque é a pessoa que você lembra, né? Sim, sim. Né? Roberto Jefferson lembra desse partido. Que questionou a constitucionalidade e tal, mas aí o ministro Barroso, à época, meio que fez um ajuste ali na decisão, na liminar, para permitir um prazo até maio para poder funcionar nas Uhum. eleições de 22, Uhum. e agora já está unificado isso. Essa ação já foi julgada em definitivo, né? A DI 7021. E é isso. Eu ia fazer uma pergunta aqui, Vai lá. porque a gente sempre envolvido com os pré-candidatos, Léo. E aí, uma pergunta que é muito comum, e aí fica sempre a dúvida: o que caracteriza o início da pré-campanha no Brasil? Tá. Porque... Só antes de eu botar, que eu vi o número aqui, só para conferir que eu fui Aham. ver, o número realmente é a DI 7021, ação direta de constitucionalidade é 7021, tá? Depois vocês podem colocar aí que a gente está. Só porque eu fiquei com o número na cabeça, eu posso ter errado aqui, tá? Então repete aí, Uhum. por favor, Pietro. Não, o que caracteriza oficialmente a pré-campanha no Brasil? Porque é uma dúvida que o pessoal muito tem. Pô, já está em pré-campanha, está em pré-campanha. O que caracteriza de fato essa pré-campanha? Então, isso é um assunto meio Polêmico. polêmico e unânime entre as pessoas que militam, né, no Uhum. meio eleitoral. A gente não tem uma regulamentação da pré-campanha. Não temos uma regulamentação da Não tem. pré-campanha. Então, assim, vamos lá. Ou seja, eu posso dizer então que no Que eu ano já estou passado em- já estava em pré-campanha, Eu ou já ainda estou em estou. pré-campanha. Sim, assim, se eu abrir aqui o Instagram, você abrir o Instagram, você vai ver já vários políticos. Sim, pagando para a Acelerados. campanha. Porque Sim. você já dá. As pessoas têm, né? Ninguém aqui é Uhum. bobo. Tu olha assim, esse cara já Tá em se campanha. divulgando. Sim. Então, você consegue ver. Você não tem uma regulamentação do que é a pré-campanha. Geralmente, os políticos começam a fazer a pré-campanha, né? Começam a fazer a pré-campanha mais incisivamente após abril Sim. do ano eleitoral. Que é o prazo. É o prazo de exatamente estar Registro. afiliado e Isso, tal, começa a ficar, geralmente, né, de costume, costuma ser abril o prazo mais incisivo de começo de Uhum. pré-campanha. Mas falta uma regulamentação. A gente não tem uma regulamentação, ó, a pré-campanha pode começar no período Y até X, não tem isso aí. Existem muitas dúvidas. A gente que participa efetivamente das pré-campanhas e campanhas dos nossos candidatos,
são várias dúvidas que a gente, aos poucos, vai sanando com o nosso jurídico, mas existem entendimentos diversos do que pode, o que não pode. Assim, existe alguma coisa que mais prejudica hoje, que você identifica, doutor Léo, os pré-candidatos? Porque, assim, é aquela frase, aquela música, Qual é a aquele jeito... conduta mais vedada que você chega para o seu candidato e fala assim, não faça isso na pré-campanha, pelo amor de Deus. Não, o mais óbvio de falar para ele não fazer é pedir o Pedir espírito voto. do voto. Né? Assim, é o Vote extremo, em é o fulano extremo que não pode. Mas aí, o que acontece? Mas a gente, só abrindo Pode falar, pode parênteses, falar. a gente ouve muito, antes do período de pré-campanha, entre aspas, né, que a gente utiliza como abril, a gente ouve muito o seguinte, olha, vote em fulano, hein, meu candidato a governador, olha, vote em Beltrano, meu candidato a deputado. Tem uns que usam terceiros, né, para fazer isso, né? Eu não tô E Malandramente, aí, pedindo, né? malandramente, eu não estou É. pedindo, mas Beltrano está Mas eu pedindo já por vi mim. gente sendo E aí? processada por uso indevido de terceiro, né? Mas isso é possível, É possível, é lógico. isso aí. É Se possível, a- é punível. É punível. O que Então. acontece? O que a gente tenta conversar? A gente participou da campanha muito decisiva, né, de 2024, de alguns candidatos. O que a gente conversava bastante com eles, né? Obviamente, esse pedido explícito, todos eles sabem que não pode fazer. Só que o TSE, a Justiça Eleitoral, de uma forma geral, ela conseguiu, né, ela vislumbrou que sempre o candidato tenta, né, Driblar. driblar ali para uma forma. É. E eles começam a fazer ou a falar frases que não faz o pedido direto de voto, mas Indireto. deixa implícito. Uhum. Isso também está sendo visto, né? Como assim, Léo? Dá um Por exemplo. exemplo, assim, ó, isso que você falou agora, né? Ó, Flávia, vem aí. Minha futura governadora, Minha minha futura futura, prefeita. ou assim, ó, 2026 é tudo comigo. Isso. Entende? Esse jogo de Esse palavras jogo de palavras que que te no levam a contexto, crer que no que a contexto eles pessoa é podem induzir, candidata. pode induzir que está pedindo voto antecipado. É tudo um contexto, assim. Eu acho que a Justiça Eleitoral, ela não vai analisar uma conduta isolada. Sim. Assim, o cara falou disso aqui no podcast. O podcast, assim, eu tô aqui participando, eu não sou candidato. Sim. Mas isso aqui não prega candidato ao vivo, Acabou. pode ser o suicídio. Porque está aqui ao vivo, o candidato é natural, Ele natural fale do dele. candidato, ele quer qualquer oportunidade para pedir, é Falar normal, sobre ele, isso não é um crime, isso não é um problema, né? Só que ele tem que estar ali, né, enfim, sendo bem assessorado, aí entram vocês, né, nessa questão toda, sendo bem assessorado, ó, você não pode falar isso aqui, você não prefere, você não pode falar isso, você tem que pedir isso, né? Eu acho que a exposição pública tem que ser muito bem alinhada nesse período de pré-campanha. Eu digo exposição pública no seguinte sentido: participação no podcast, Uhum. reuniões, eventos, né? Enfim, alguns eventos que podem induzir. Aí, às vezes, a fala de alguém que está no evento pode prejudicar, né? É importante você reprimir, você fala assim, não, meu candidato, calma aí, não, ainda estou em pré-campanha. É Eu já isso vi aí. uma pessoa falando isso. Uma Isso vez aí. ele falou assim, ele estava no evento, candidato, aí a pessoa falou assim, não, meu candidato, ele, não, eu ainda sou pré-candidato, ainda não sou candidato. Acabou. Ele deu corte. Deu corte. Ele tirou dele, entendeu? Uhum. Então, isso é importante. Léo, nós já estamos vendo aqui no Instagram vários, digamos assim, parlamentares que já detêm mandato, que já estão fazendo as suas supostas reuniões de prestação de contas. Isso é possível? Assim, o candidato de mandato, inegavelmente, ele tem uma vantagem para quem não tem mandato. A dúvida Sorte é e azar. prestação de contas com o eleitor. Essa Mas é a que dúvida forma que ele faz a mais- prestação de conta Exato. com o eleitor? Esse é que ele esse faz? que é a questão. Assim, eu particularmente, tá, não vejo problema dele divulgar nas redes sociais dele A Ele pode fazer uma produtividade reunião, a legislativa dele, a produtividade. A Até reunião porque para ele é ele pessoa explicar. pública. Sim. Ó, no ano de 2025, está no 2025, foram feitas tais ações. E o ideal seria que ele fizesse isso todos os anos de mandato, né? Porque Exatamente. ele deve satisfação diretamente a Ao quem colocou ele eleitorado, lá. É exatamente. isso aí. Até quem não votou ele deve satisfação. Exatamente. Exatamente. Eu te faço essa pergunta, Léo, porque é muito importante para quem está nos assistindo, para quem é pré-candidato, para quem é candidato. Pelo seguinte, quem detém mandato, como você disse, é muito mais fácil você Muito falar mais da fácil, sua prestação de contas. E aí, quem não detém mandato, ataca quem detém mandato, que fala assim, olha, o cara já está fazendo pré-campanha. Mas às vezes o cara não está fazendo a pré-campanha, Não. ele está mostrando para o eleitor O que ele dele tá fazendo. o que ele já fez. Sim, logicamente, ele
Pô, Não. ele aproveita a ocasião, isso Aproveitou é a fato, ocasião. não tem, Mas aí que não tá. tem Ele problema. tem o direito de mostrar Mas o que a ele está lei, fazendo. A a lei não lei te fala, impede. a lei tem lá umas condutas vedadas, né, do Quais agente são? público. Quais são? Por exemplo, obras, participar de inaugurações no período, né, Ok. tá ali Período de você obras, tem, você não né, vai participar. obra, inaugurações, enfim, essas Inauguração, coisas você não vai todas. participar. Agora, você mostrar o teu eleitor aquilo que você fez como prestação de Eu contas, não vejo eu não vejo problema. problema nenhum. Assim, a não ser que tenha dentro dessa prestação de conta uma questão Pedido de. implícita. Assim, É, o trabalho tem que continuar. é. Cara, Esse é um sloganzinho. você vai aprendendo, ó. Olha só, no ano 2025 eu fiz isso aqui, ó. O trabalho precisa Precisa continuar. de vocês. Preciso de você. Acabou. Aí é uma parada É. perigosa, entendeu? É isso. Eu faria uma prestação de conta reta. Ó, fiz isso, participei. Faltei 1% 5% das sessões, justifiquei minha falta, alguma coisa assim, entendeu? Uhum. E prestação de conta normal. Léo, eu falo isso até como advogada, e você é Sim. advogado também, que a gente sabe que o eleitor, ele tem curiosidade de saber aquilo que o seu candidato fez, mas o inimigo, Pietro, é o implacável. Sim. Ele vai pegar aquela gravação que você fez, olha lá, ó, o cara tá fazendo campanha antes da hora, e já vai jogar para o TRE, já vai denunciar, já vai fazer. Mas é isso que eu estou te falando, que você tem o direito de Lógico. fazer a tua prestação de contas com o teu eleitor sem pedir voto. Sim. Você pode explicitar aquilo que você fez. Verdade. Não vários necessariamente estão você está fazendo, pedindo né? contas. Sim, É, como vários Você já está fazem. pedindo votos, quer dizer, você está prestando contas. Até porque, vamos lá, aí que entra esse vácuo da pré-campanha. Falei no início, a gente não tem uma regulamentação. Uhum. Então, se você for levar por esse lado, qualquer prestação de conta em qualquer período é pré-campanha. É a campanha antecipada. É isso. Sim. É O cara pode isso. fazer pré-campanha, o cara pode Por fazer isso que eu prestação te de conta perguntei nunca. da prestação de contas, porque se você não tem uma regulamentação da pré-campanha, a prestação de contas para o teu eleitor não é indevida. Eu acho que falta o TSE regulamentar essa, assim, no mídia opinião, tá? Uhum. TSE, As regras da pré-campanha. exatamente, botar umas questões assim, o que não é permitido, o que é, como faz na campanha. A campanha eleitoral, você tem Você já regras sabe. do que pode e que não pode Sim. também, mesmo sendo campanha liberada. Exato. Entendeu? Porque na pré-campanha, que é o período mais sensível, né? Assim, assim, até para quem é novo candidato, a pré-campanha é muito importante. Sim. Muito mais do que para o cara que já. Já tá Para o candidato cascudo. que já é candidato e tal, que vai tentar a reeleição, né? Aquela Uhum. coisa toda. Mas eu acho que essa falta de regulamentação deixa uma insegurança muito grande. E aí você pode. Aí a insegurança você pode aproveitar de duas formas. Você pode surfar na insegurança, porque calma aí, você não tem uma regulamentação. Então, isso aqui eu posso fazer. Aí você vai ficar sujeito à interpretação do julgador, caso Sim. venha a ter uma ação judicial, né, Sim. questionando e tal. Nós falávamos uma montagem de planejamento justamente para a campanha desse ano, no qual eu participo, sobre a pré-campanha, Léo. E a gente fez uma comparação, associação, que era um campo de bombas minadas, né? Cheio de minas. Você passava por aquele campo cheio de minas. Porque você tem que tomar muito cuidado com tudo que você faz e que você fala para não te prejudicar e talvez impugnar a tua candidatura. E aí a gente começou a se deparar que, anteriormente, você, eu, Flavinha, pegamos uma época que a campanha era feita tete a tete. Olho no olho, dente no dente, e vão para a guerra, para a rua. Hoje o cenário mudou. Internet, né? Hoje as redes sociais, eu acredito que elas conseguem atingir muito mais em termos Sem de dúvida. volume do que de Sem fato você dúvida. presencialmente, isso é Sem dúvida. inegável. Sendo que assim, a gente tem muitas dúvidas até mesmo nessa questão, porque eu sei que as regras funcionam parecidas, porque o que você não pode pessoalmente, você não pode na rede social. Você não pode pedir voto aqui, você não pode pedir voto ali. Só que a rede social ela te abre um leque muito maior. E assim, por exemplo, na pré-campanha, eu posso impulsionar ou não posso? Porque assim, se eu for fazer um comparativo com o frente a frente no contato pessoal com a população, eu compro material para fazer divulgação do meu trabalho. Sim, Quem é lógico. candidato fala, presta conta do Sim, seu sim. mandato, e quem não é, fala sobre o planejamento, se você for, como é que você vai estar agindo se você for Você pode falar de eleito. eventuais propostas, assim, Propostas? essa proposta Sim. não é problema nenhum. Agora, esse impulsionamento é permitido É. na pré-campanha? Assim, aí fala-se muito com moderação, né? Assim, ser moderado no posicionamento, né? Essas coisas todas, mas sim. É permitido. Então,
Léo, A não ser que tenha uma resolução do TSE proibindo, né? Que eu Não, não vi, não. né? não. Não tem, né? Então, Não que a gente saiba. pois É é. uma Que dúvida a resolução vai nossa. sair uma hoje. dúvida grande. É importante que você traga aqui para a gente, para todos os que estão nos assistindo nesse podcast, a importância de uma assessoria, de um Meu Deus. esclarecimento de pré-campanha e até de campanha. E aí, voltando para o teu trabalho dentro de uma Câmara Municipal, a gente leva a experiência, né, como advogado, como assim, assessor, procurador de uma Câmara. Como é um procurador? O que ele faz um procurador de uma Câmara? Porque a gente falou aqui como advogado de campanha, de pré-campanha e tal. Mas o que ele faz um procurador dentro de uma Câmara? A procuradoria, ela é a advocacia dentro lá Da especificamente a Câmara, né? A Uhum. gente responde as questões jurídicas. Então, lá, lá em Nova Iguaçu, o que a gente faz especificamente? A gente faz análise das ações judiciais que vão chegar, que chegam lá, os questionamentos, né? A gente conversa com os vereadores que têm eventualmente algumas dúvidas, a gente está ali à disposição de todos eles. Lá tem uma questão que é bem importante. A Procuradoria tem um papel ativo nos projetos de lei, né? Assim, na questão de análise do projeto de lei, Da né? E a constitucionalidade. constitucionalidade, Que enfim, legal. a gente tem um papel ativo nisso aí. Né? Enfim, dentre outras coisas, né? Atender assessoria, sanar dúvidas, responder eventualmente as questões que vêm administrativas, analisar os contratos, toda a parte jurídica que envolve projeto de lei, licitações, né? Enfim, eventuais prorrogações, Contratos. todos os contratos passam por lá. Acho que quase tudo na Câmara passa pela Procuradoria. Ou seja, Quase tudo. é um sistema de segurança Quase Sim, é o tudo. compliance da jurídico. Câmara. Quase tudo passa pela Procuradoria. Acho que pouquíssimas coisas não passam. Tá? E é muita responsabilidade com isso, né? Não Sim, estou agradecendo, claro. não, mas assim, a minha equipe é muito boa, então pessoas estão ali focadas, né, para poder dar uma segurança ao presidente Márcio Guerreiro, ao atual presidente, enfim, Grande confia muito amigo, no nosso Marcinho. trabalho, Marcinho. E para ele não tem nenhum problema jurídico, né? Está respaldado o que está acontecendo, né? O Léo, o processo eleitoral ele é muito amplo e dentro de uma Câmara ele é muito assim muito mais debatido. O processo eleitoral, eu digo processo legislativo, né? E como é que vocês trazem isso para os vereadores? Vocês fazem reuniões entre a Procuradoria, os vereadores, vocês levam as últimas informações do TRE, como é que vocês fazem isso? Lá em Nova Iguaçu, na Câmara, a gente tem a Escola do Legislativo, né? Que a gente, ano passado, a gente deu uma reacendida nela, né? E a gente, se não me engano, ano passado a gente chegou a fazer 2 reuniões com a assessoria. Ano passado foi um ano bem cheio de muitas coisas que impediram a gente ter um contato maior. Mas esse ano eu tô já fazendo ajuste para ter uma reunião não só com eles, né? Com As as assessorias. assessorias, para falar do Perfeito. processo interno. Porque assim, no estado que vocês atuam, vocês têm mais liberdade legislativa. Você tem mais um leque mais amplo do que você pode fazer de leis. Né? O município, a questão já enxuga mais. Sim. Né? Eu tenho um limite bem rígido pela Constituição Federal, né, da competência. Né? Não estou falando a questão de poder, não. A questão do que o município pode legislar ou não. Exatamente. Né? E aí a gente tem que, restrita. é bem restrito, então tem que ajustar bastante isso, né? Até para que saiam uns projetos de leis bem bacanas. E aí eu ia falando, Léo, sobre essa questão, se você se reúne justamente pela constitucionalidade dos projetos. Vocês analisam muitos projetos inconstitucionais? Alguns. Essa análise de constitucionalidade, eu falo assim, eu acho que nos 3 poderes acontece muito, né? Sim. A gente vê projetos que são vetados em Brasília por constitucionalidade, Sim, eles na LERJ. Às vezes a inconstitucionalidade ela pode ser uma coisa meia explícita, assim, nossa, aqui não pode ser. Às vezes é algo de interpretação. Né? Eu acompanho muito as notícias da LERJ, como aqui da Câmara do Rio, e às vezes eu vejo que lá vota-se um projeto e o prefeito veta, porque é lá inconstitucional na visão dele e tal, e aí a Câmara, invasão de competência, tem muito isso. Então, assim, para evitar isso, o que a gente sugere, né? Cada estágio a gente tem uma própria Constituição, né? Lá no Estadual, município federal e municipal, que é a nossa lei orgânica. Isso.
E na lei orgânica você tem as matérias que competem privativamente ao prefeito. Só compete ao prefeito legislar. E tem as outras que competem lá aos vereadores, né? Concorrentemente. Ou só vereadores, ou tem lá as questões que precisam ter, a gente chama de apoiamento mínimo, né, de um terço assinando, não. Então você tem isso, né? Aí você evita o vício de iniciativa, Isso. né? Ou Exato. seja, ninguém passa pro campo do outro, né? É. O que é seu é seu, o que é Porque meu é meu, e a gente... às vezes parte da lei constitucional, às vezes não é toda a lei, aí tem um É veto verdade. parcial. É um veto parcial que Uhum. invadiu ali a competência do prefeito, às vezes o veto é total. Então, isso, Léo, né, é complexo para falar. eu queria saber o que te levou a ser advogado? Pô, boa pergunta. Caraca, que pergunta. Cara, assim, acho que foi o convívio, né, com Com teu com meu pai? pai. Ele que me deu Esse start? me deu esse start, aí eu Porque comecei desde a que eu te ver. conheço, você não tinha essa ideia, você não tinha Não, esse visual, você estava você me conheceu, eu eu tava pensei, você no estava lá atrás, adolescente. na adolescência. Mas Mas eu tive o prazer de conhecer é, você justamente nessa época que você não sabia o que ia não, fazer. exatamente. E aí essa curiosidade, o que te É, levou a fazer cara, foi um direito? caminho assim, como toda a minha vida, né, Flávio? Você me acompanha, a gente se conhece há muito tempo, toda a minha vida assim, né? As coisas acontecem, né? E aí foi ele, né? Ele com o jeitinho dele, eu queria fazer outro curso. Ele, não, vê Seu isso pai é aqui. advogado? Não era, Não? não era. Só te encaminhou falando, Foi eu me quero que meu encaminhando. filho Cara, seja você faz, doutor. exatamente. É Sim. Que aquele sonho, né? Hoje vai bacana, ser. né? E aí ele pilhou e eu fui e acabei, né, me identificando demais. Assim, eu me formei em 2009. 2009. Me dediquei demais, enfim. E aí Você veio sempre o foi direito eleitoral, é, sempre gostei, né? sempre Assim, se a dedicou, dedicação, não sei, não vou falar que eu sou um gênio, mas assim, o esforço nunca você se faltou. debruçou demais Debrucei. em Comecei a direito estudar direito eleitoral em isso. 2011, no É. minha pós. 11, 12, 11, 12. Fui para entender, gostar, né? Enfim, cheguei a trabalhar um período num partido político, não vou falar o nome para não criar polêmica, né? Mas trabalhei, mas é um partido meio neutro, né? Neutro. De Aham. boa, partido boa. E ali a minha visão mudou. Ali eu falei, caramba, isso aqui é legal. Porque ali, após eu aprendi a teoria e tal, mas ali Na você prática, conhece você viu como é e é diferente. diferente. E quando você faz, e quando você advoga para um político, aí tu vê mais ainda. Principalmente eleição municipal. Uhum. Eu falo que a eleição mais difícil é a É a municipal. raiz. É raiz. É raiz. É. Porque as pessoas acham, né, que a justiça eleitoral, a justiça eleitoral faz tudo. Ela dá a norma da eleição, tem a parte de gestão, ela faz tudo, né, Uhum. na eleição. Tudo é através do processo. O teu candidato que vai ser registrado agora, né, em agosto, 26. não, digo do registro de candidatura. A justiça eleitoral vai julgar, existe um julgamento, Se defira a pode ou não candidatura dele ou não. pode. Existe uma sentença. Uhum. Defiro a candidatura do fulano, indefiro. Tem prazo para as pessoas impugnarem com o registro de candidatura dele. É um processo público. A Justiça Eleitoral é uma justiça federal e pública, né? Aliás, a Justiça Federal a Justiça Eleitoral ela é federal de interesse público. É justiça gratuita, nenhum ato de justiça eleitoral é pago, né? Eu digo custos judiciais. Tem toda uma questão específica, né? É uma justiça totalmente diferente das outras. O que ela faz, ó, ela tem algumas funções importantes. Função normativa, né? Ela dá as cartas para como vai ser o processo eleitoral. Direciona já Direciona, dá as resoluções, Uhum. vai ser. Ela tem a função administrativa. Ela é responsável pela gestão do processo eleitoral, que começa em janeiro, quando dá a possibilidade de registro de pesquisas, né? É o primeiro ato, dia 1º de janeiro, até a diplomação dos eleitos, que é em dezembro, até dia 19. Então ela gera tudo isso aí. Título de eleitor tem que ser na justiça eleitoral, registro de partidos, federação, etc. Tudo ela faz, registro de candidatura, impugnação, as ações judiciais. Ela tem a função tradicional da justiça, que é de julgar os processos, função jurisdicional. A função consultiva, né? As pessoas têm dúvida, faz a consulta ao TSE e tal. Eu posso, isso aqui pode? Aí o TSE responde lá a consulta se pode aquilo ou não. Então, é uma justiça multifuncional, né? Que você começa a entender na prática. Então, você que vai ser advogado, quer ser advogado eleitoral, você tem que entender todo esse trâmite. Então, para dar uma boa assessoria ao seu candidato, ao seu cliente, você tem que entender todo o processo administrativo da justiça eleitoral.
Quais são as Então, certidões que são é isso aí que eu pedidas, ia falar. os documentos mínimos, já vai adiantando isso, né? As certidões, os documentos, né? A gente se A depara com os filiação, prazos os prazos. Exatamente. que Que não se são você não nada Acabei tiver. invadindo a pergunta, né? Foi mal. Acabei Não, ultrapassando não, aqui. é isso que eu ia te perguntar, porque você já vai fazendo aquele pré-campanha, aquele pré-documentos, aquele pré. Como é que eu vou te dizer? Preparatório, Checklist. né? Sabe Checklist. uma coisa importante? Que aí já fica de dica, né? Gratuita, dica gratuita, né? Porque Aham. a gente passa de experiências que a gente eventualmente tenha passado por isso com aperto. Uhum. Uma coisa importante. Já verifica se o seu Certidões. pretenso candidato tem algum problema na certidão de quitação É eleitoral. isso aí. A quitação eleitoral ou a certidão criminal. São as piores, que as demoram mais. Demoram mais e às vezes tem algum problema de um processo que foi arquivado, mas você tem que justificar, tu já corre atrás disso. Porque às vezes fica em cima da hora. Então, eu já tiraria hoje as certidões de quitação eleitoral para ver se tem algum problema lá, se não está quite com a certidão eleitoral, tem alguma multa que ele tem que pagar, enfim, alguma coisa assim. E a certidão criminal, para ver se tem algum problema. As estaduais, né? A criminal federal e a criminal estadual. Às vezes tem algum processo que vai apontar lá, que ele, enfim, às vezes o processo foi arquivado, você já tira. Sabe o que aconteceu uma vez na eleição de 24? Tinha um candidato que ele tirou a certidão criminal. Estadual. A estadual criminal. Apareceu um processo lá, qualquer, criminal. Só que o processo era físico, papel. E já estava não sei aonde no arquivo geral, e ele tinha um prazo, em 3 dias, junte-se cópia, justifique apontamento. Acabou. Acabou, meu amigo. Não tem como. Tive que correr, O arquivo geral lá na. tive que dar um jeito. E deu bom. Deu um bom, pedir um prazo maior. Enfim, mas aí você evita isso, É. porque às vezes o processo é antigo, é velho, Sim. e você não vai achar o E processo. detalhe, ele pode estar largado lá naquelas pilhas Aí quilométricas. o juiz pede certidão de inteiro teor para saber se tu foi condenado ou não, porque foi Exatamente. arquivado. Então é difícil. Eu tiraria, tá? Uhum. Certidão criminal e de quitação eleitoral. Agora em abril vai fazer isso, não foi um urso hoje, desesperadamente, mas assim, abril, depois Já que começa passar a o se prazo de prevenir. filiação, começa a Exatamente. prevenir. Ô, Léo, a minha pergunta seguinte é assim: o que você indicaria hoje para um candidato que tem um grande número de seguidores na internet? O que você indicaria para ele fazer para se precaver de fake news? Porque você sabe hoje que o maior problema É que isso a aí. gente enfrenta hoje na internet se chama fake news. Mas eu vou falar um negócio pra você que você tocou no assunto agora, Flavinha, que essa semana eu recebi um vídeo de que eu tava dançando uma dancinha que eu nunca dancei na minha vida. E eu mesmo fiquei me cara, mas eu sei dançar isso aqui, ué. Olha que doideira. E é hoje. E parece, e não, mas Não, assim, é era real, assim, digo, no Muito sentido assim, real, não tinha uma, muito teve uma real. aberração, Era uma foto minha que era que esculacho. fez eu dançando com o meu rosto perfeito, com os movimentos perfeitos, sem falhas. Eu falei assim, É isso que eu ia perguntar, não tinha nada não assim. tinha falha. E outro deu falando alguns dizeres que não sou eu que dizia. Os amigos me sacaneando, brincadeira de normal, futebol, fazem isso. galera do futebol. Aham. Flávio, você imagina que não vai ter gente botando na boca Exatamente. dos outros palavras que não A tem. discussão do TSE hoje ainda é sobre isso. Acho que o Como a maior dano é IA isso. vai ser utilizada nas campanhas. Léo, nós temos hoje artifícios, eu vou abrir aqui um parênteses antes da pergunta que Pode eu falar. te fiz, pelo seguinte, eu vi um debate ainda no TSE, porque ele ainda não sabe como resolver esse problema da IA. Por exemplo, hoje você pega o Pietro, coloca numa situação vexatória, dançando, falando algo contra o inimigo político dele, e daqui que você prove que não é ele, O dano já está o feito. dano já está feito, meu amigo. Aí tem uma ressalva aí. E é pior ainda na eleição, porque Você tem prazo o período corrido. eleitoral é curtíssimo. Exato. 45 dias. Em média, a Não, eleição e o anterior prazo é fosse 45 dias. corrido. O prazo não é sob dias úteis, o prazo é corrido. E aí, meu amigo, o que você diria para esse candidato, por exemplo? A gente tem hoje vários artistas, várias pessoas influências que querem se candidatar. O cara tem 1 milhão, o cara tem 2 milhões de Seguidores, né? Tá muito seguidores, exposto. muito exposto, e aí o cara vem como candidato e vem um aplicativo, vem uma IA, distorce o cara. E aí, o que o cara pode fazer para se prevenir? Então, se eu fosse essa pessoa, né, com muitos seguidores, né, assim, vamos partir do pressuposto que seja alguém com uma condição financeira Boa. boa.
né? Uhum. Que Não é difícil. não é difícil com alguém com 1 milhão, 2 milhão, milhões. 2 milhões, Eu exatamente. teria uma boa assessoria, não só jurídica, como também mídia. de mídia, para estar Uhum. eventualmente fazendo essas verificações. Alguém que seja especialista em fazer esse filtro, né? Se o Pra vídeo identificar. eu não sei o nome da profissão, mas deve ter alguém com um nome específico Pra para videomaker. detectar. Ó, isso aqui é Aham. fake news. Aí Aham. que você já aciona o jurídico imediatamente e entra com a ação. Nós tivemos um processo judicial na Nova Iguaçu, tá? Que é uma coisa que fazem muito também. Não vou falar o nome do candidato, enfim, que fez isso, que é pegar um vídeo antigo, esqueci o nome dessa modalidade. Reesquentar. E botar como se fosse hoje. Exatamente. Tem muito isso. A gente derrubou. Esqueci o nome que se dá isso faz muito, assim. Sim. É uma forma também de. É um tipo de fake news Sim. temporal. Sim. É fake news temporal. Ressuscitando um passado escuro do Como se pra fosse identificar. hoje. Não é isso, não é nem requentar. Ele pegar algo de 2020 e botar como se fosse hoje. Ó, tá acontecendo isso agora. Fulano Não tá tá. ali agora. Não tá. Entendi. Ele tava lá, mas não, ele tava lá em 2020. Uhum. Entendeu? Então, é uma coisa que também tem que ter cuidado. Então, eu se fosse Candidato. nessa condição com muito segurança, até com 30 mil, 10 mil, eu teria uma assessoria técnica, né, na parte de TI, que saiba identificar isso, né, como Que receber hoje um não é vídeo. difícil de Não é você difícil ter. identificar. Devem ter profissionais habilitados Não, para hoje em isso dia é aí, fácil. Hoje que é em um dia universo. hoje em dia você tem até aplicativos que identificam a IA A IA. dentro dos Mas tem que ter textos. alguém que fique Exatamente. monitorando, tem que ter alguém à disposição disso, né? Infelizmente. Exatamente. Tem que ter alguém à disposição disso aí para fazer essa gestão de vídeos que E vão os aparecer. tribunais, como é que eles se posicionam? A questão da EVA, você falou bem, o TSE ainda não sabe como regulamentar isso, porque A minha cada vez que preocupação é passa, essa. cada vez que passa, surgem novas modalidades de fake news, né? Fica muito difícil você detectar uma situação dessa, Claro. uma vez que as O ferramentas... TSE recentemente já deu spoiler da resolução que vai proibir vídeos feitos de IA, de qualquer forma, seja requentando ou divulgando, até 72 horas do pleito. Poxa, mas o problema não é 72 horas, Não, antes. perdão, 72 horas do pleito não pode divulgar. Também acho, assim, eu acho também proibir a IA, né, é vai uma ser forma que difícil. ruim, é difícil. Você tem que tentar trabalhar com ela, não tem como você É evitar. isso aí. Né? Eu acho que tem obrigatoriedade de informar que o vídeo é de IA, né? Quando é Isso, feito, você tem que editado por IA. editado por IA, já existe. obrigatório. Na eleição vai ter que fazer isso. Eu acho que não tem jeito, cara. Infelizmente, na eleição, as pessoas só aprendem quando são punidas. No bolso. No bolso, né? Exatamente. Ou no bolso ou no pior, inelegibilidade. Inelegibilidade Pior do que é o melhor. bolso é ficar inelegível. Né? Esse é o terror de qualquer Inelegível é o melhor de candidato. todos. O cara pode ser elegível e ficar sem dinheiro. Isso aí ele vai parcelar, vai pagar. Agora, o problema é ficar inelegível. Eu acho que tem que dar uma arrochada mais nisso aí. Né? Léo, Na minha visão. eu acho que o nosso podcast tem muito ainda a acrescentar nessas campanhas que vêm por aí, não só majoritária, como também nas campanhas estaduais. A gente tem muitos candidatos que ainda têm interesse antes do período eleitoral para sentarem aqui. Eu quero agradecer a você, dizer que nosso podcast fica muito honrado de ter um procurador de uma Câmara Municipal tão importante como é o município de Nova Iguaçu. E eu queria te perguntar o seguinte, o que o Léo de hoje diria para aquele Léo quando começou a estudar direito? Acho que ninguém nunca me fez essa pergunta. Mas eu acho que hoje, o Leonardo de hoje com 40, diria para aquele Léo que você conheceu com 15, né? 14. Aquele menino que eu que conheci valeu a de pena, óculos. que o esforço valeu a pena. Eu acho que é isso, sabe? Assim, apesar dos erros, de tropeços que a vida faz, a gente aprende muito, faz muita besteira, né, e tal. Mas valeu a pena, cara. O esforço da minha mãe é uma guerreira, sabe? Assim, minha mãe, né? Então, muito fã da minha mãe, né? Apesar também, pô, aquela coisa mais rígida e tal, mas assim, o fato dela ter sido assim que me fez assim, né? Então, o esforço valeu a pena. Isso aí, eu falo até para meus alunos na faculdade, eu falo assim, cara, assim, eu sei que vocês muito se espelham em mim, na minha história e tal, mas se esforce, né? É muito difícil, você vai ter batalhas, pedras no caminho e tal, mas passe por cima. Acho que se eu fosse falar pro Leonardo, se eu fosse encontrar, né, assim, a minha versão mais nova, cara, assim, valeu a pena. Você poderia não ter feito tal coisa, né? Mas, pô, já fez, acabou, agora já resolvi aqui, agora tá aqui, tá resolvido. Tá? E eu queria agradecer muito você, tá, pela oportunidade de estar aqui. Agradecer ao João, né? Não fiz agradecimento ao João, vou fazer agora no final, o Bosco, o atual procurador do município, procurador-geral do Nova Iguaçu.
que me deu a oportunidade em 2021 no escritório, né? Eu sou sócio lá do escritório João Bosco Filho Advogados. Então, de poder estar ali, né? Foi assim que eu cheguei a Nova Iguaçu, cidade que me acolheu, então sou muito grato àquela cidade. Sou de São João de Meriti, como eu falei, com muito orgulho, sou meritiense. Mas Nova Iguaçu me abraçou de uma forma espetacular e a minha vida hoje é Nova Iguaçu, né? Vou para lá com todo o ânimo do mundo, volto todo o ânimo. E agradeço muito a você. Flávio, é muito bom te ver aqui. Eu não devia pensar. Outra coisa, eu jamais imaginei que em 2025 estaria no podcast no direito eleitoral. Eu falando aqui, a vida é muito louca, então você não consegue prever, cara, imaginar o futuro, né? Somente quando tem coisas boas acontecendo. Sem E dúvida. aqui é um momento muito bom. Sim. A Flávia é uma pessoa consolidada, né? Eu estou buscando o meu espaço, enfim, tô na luta aí, enfim, já há um tempo e enfim, a experiência, eu queria ter a tua experiência, é algo que fascina, né? Porque o próprio deputado fala bastante de você, né? Não fosse você, que seria o deputado, né? Então, você é uma pessoa que dá a vanguarda para ele ali, ó, isso aqui não pode. Diz não, tudo é lá diz não. Eu falei, mas é assim que funciona, deixa ela. O não é meu. Caraca, tudo não pode, você quer, mas é Não é assim, meu, cara. não Eu é agradeço meu. muito a ele também. Foi um cara muito importante na minha vida, tem sido muito importante. Uhum. E pessoas que me ajudaram. Eu sou muito grato, Pedro. Acho que a vida me ajuda, eu sou grato às pessoas que me ajudam. Muita gente me ajuda. Eu estou aqui hoje, claro, tem meu esforço, óbvio, né? Mas tem muita Sem gente que me dúvida. ajudou. Eu sou o conjunto de pessoas que ajudaram. Assim, vou apostar nesse cara aqui, vamos ver como vai dar. Tá? Léo, eu quero te agradecer. Eu queria que você dissesse aqui pra gente quais são as suas redes sociais para quem quiser te seguir. Vamos lá. Eu mudei o arroba aqui, mas é Leonardo Santos, arroba lá no Instagram. Leonardo Santos Advogado, sou lá disponível para vocês. Quiser me chamar no direct, tá? Eu respondo todo mundo, tá? Dá uma pergunta lá, a gente vai responder. Repetindo, estou na Câmara dos Vereadores, né? De Nova Iguaçu, como procurador. Sou sócio do João Bosco Filho Advogados. João Bosco, Filho Advogado. Filho Advogado. Também tem um site lá, lá na rede social, Uhum. tem nosso link lá, que Uhum. pode mandar para vocês, né? A gente costuma responder todo mundo, sem distinção. Se eu puder responder que eu não souber, eu vou depois, né, tirar a dúvida e responder a vocês. E nessas eleições, né, tenham cuidado para quem vai prestar assessoria, não só na condição de advogado, que seja, na gestão da campanha, tá? A campanha começa 16 de agosto, tá? Uma data importante, né? Algumas datas importantes a gente Sim. pode falar aqui, né, Flavinho? Quem já viu o calendário eleitoral, por exemplo, tem uma coisa que eu até queria chamar a atenção, de duas coisinhas, né, para poder fechar. Janela partidária, né? Prazo até 3 de abril, beleza? 3 de abril é domingo. Ou seja, não deixe Ou para sábado, cima da deixa eu ver se 3 hora. de abril, qual o dia que é 3 de abril é da semana? Vamos ver aqui, Sexta-feira. sexta-feira, beleza. Só que sexta-feira, 3 de abril, é Semana Santa, é Sexta-feira Santa. Aí tem que ver se a justiça eleitoral não vai funcionar esse dia, enfim, para troca de partido, né? Janela partidária é aquele quando o candidato pode efetuar a troca sem sofrer sanção, né, e tal. Então, ela começa hoje e vai até o dia 3 de abril, janela partidária. Só que dia 3 é Sexta-feira Santa, Ou seja, dia 2. dia 2. Tem que ser isso aí. Não deixe Tá? Não para deixe cima. para o dia Exatamente. Dia 3 você 3, no vai. final. Isso, exatamente isso. E a gente deixa. O brasileiro já tudo por último, né? Exatamente. Outra coisa. Regularização de título eleitoral. Até o dia 6 de 6 de maio. maio. 6 de maio. Eu não sei que dia é dia 6 de maio da semana. Tá? Quarta-feira. Quarta-feira. Então Quarta-feira. você tem até. Porque dia 7 fecha o cadastro eleitoral para as eleições. Então você tem até o dia 6 para tirar título, fazer eventuais Mudança correções, eleitoral. mudança de domicílio, etc, Uhum. etc. E até uma questão importante, que pouca gente fala nisso, quem tem 15 anos esse ano e vai completar 16 até a eleição, pode tirar o título para votar nessas eleições. Você vai Bacana. completar 16 anos Em dezembro. na véspera. Dezembro. Dezembro não vota agora, mas se vai completar até o dia da Até eleição, o dia da eleição, vota. pode. Então pode tirar o título agora com Boa. 15 anos que pode votar nas eleições, Isso aí. tá? Então acho que esses eram os recados principais importantes. recados. Isso Obrigado aí. pela oportunidade, tá? Obrigado. Doutor Léo, eu quero também deixar meu agradecimento aqui. Deixar só uma observação e falar que não é só você que é fã da tua mãe, não, tá? A gente também é muito fã, conhecendo o filho que é, pô, um Tá cara. bom. Não é qualquer Fantástico. chefe procurador de Câmara e de
de município, Sem qualquer dúvida. procurador que tenha simplicidade, humildade, que atende a gente tão prontamente, tão disponível, né, Flavinha? Isso. A gente que vive nesse Uma meio agenda político, louca. a gente sabe o quanto é Eu volto, se me chamar, eu complicado. volto nas eleições. Claro. Eu volto. Com certeza. E assim, eu já passei pela Câmara de Nova Iguaçu com o Filipinho lá na presidência e posteriormente na vereança antes de assumir aqui na Assembleia. E sei como é a responsabilidade, que loucura que é aquilo lá. Então, assim, não é só você que é fã, não, né? Somos fãs também. O Bruno não cai muito longe do pé, não, né, Flavinha? Não. E te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade, por estar aqui. Tá falando do meu pai. Meu pai foi vereador. Flavinha conhece meu pai, né? Que Quando minha mãe, bacana. só para minha mãe não ficar chateada com o filho do meu pai, vai assim, meu pai foi vereador. Meu pai duas, né? Porque ele rapidinho, tá? Só Não, pra- Não, à vontade. o que acontece? É importante contar isso aqui, Claro. né? Meu pai, ele faleceu, né? Biológico, eu tinha 5 anos, aí minha mãe conheceu o Fernando. O Fernando foi vereador do Rio 9296, né? Através conhecemos o deputado, né? Assim, Dionísio e outras Bacana. pessoas e tal. E é a pessoa que me deu esse start político, Uhum. né? Então a convivência foi assim. E ele participou da minha criação ativamente, assim, eu sou grato. Incluiu o nome dele no meu certidão de nascimento, então eu Que tenho legal. pai afetivo, então, lógico, minha mãe tem o mérito dela, né, por todo o contexto, mas ele também não fica atrás. Então, para deixar essa ressalva Bacana. aqui e agradecer a legal. vocês pelo carinho. E eu retorno, se me chamarem aqui, Claro. e eles têm muito Próximo das eleições, recado. quando A a gente gente pode tiver falar as das resoluções, resoluções, vai isso falar. aí. Quando a gente Já estiver tá próximo das eleições, a combinado gente já. já está Eu combinado. volto aqui com o maior carinho do mundo. Léo, quero te agradecer a todos, dizer que o Fala Pública Podcast está aqui no Instagram, Fala Pública Podcast, doutora Flávia Aguiar, Pietro Bernardes, e olha, se você tiver qualquer dúvida, mande no nosso direct. E aguardem os nossos próximos convidados que estarão aqui no MediaCast Baissano, no melhor estúdio no centro do Rio de Janeiro, aguardando você. Venha conosco, você que é candidato, você que é pretenso candidato, ou você que se interessa por política, venha conosco. Sente aqui e venha bater um papo. Né, Pietro? Bora. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a Obrigada. próxima. Tchau, Tchau. tchau.